fotoprotetor, então, que, como nós estávamos discutindo, é o produto que contém os filtros solares. E para que esse produto, então, tenha corpo, né, para que ele possa carrear esses filtros solares, certamente nós vamos encontrar outro conjunto de substâncias, né? Então, aqui, por exemplo, o que nós temos é a representação de um fotoprotetor, de fator de proteção solar, né? FPS 30, e que se caracteriza como uma emulsão, também chamada de creme, né? Nós sabemos que as emulsões, elas, quando tem alta viscosidade também recebem essa denominação. E aqui nós notamos uma listagem de diferentes matérias-primas, incluindo os tensioativos, incluindo as ceras, os polímeros, os silicones, a água, que sempre está presente em grande quantidade, sendo que estes componentes, eles não têm efeito fotoprotetor, né? Mas são importantes para carrear o filtro solar, para servir como formulação base, né, para carregar esse filtro solar. Mas eu gostaria de destacar também que, apesar de eles não terem esse efeito fotoprotetor, eles podem interferir, sim, na eficácia da fotoproteção. Porque, afinal de contas, muitas vezes, quando pensamos na utilização de um fotoprotetor, pensamos em situações em que a pessoa irá se expor à umidade excessiva, seja porque ela vai entrar na piscina, seja porque ela vai ter contato com a água do mar, seja porque essa pessoa utilizou o fotoprotetor porque ela vai se expor ao sol durante a realização de uma prática esportiva, de alguma atividade física, e com isso ela vai apresentar uma sudorese elevada, né? Então, reparem que em todas essas condições, o contato com a umidade, ele acontece. Os fotoprotetores, independentemente de conterem filtros químicos ou físicos, eles devem formar uma espécie de barreira, uma camada na superfície da pele, para que realmente funcionem barrando a chegada dessa radiação ultravioleta sobre a pele. Caso uma região fique desprotegida, por menor que ela seja, aquela região ela está exposta, ela está suscetível aos efeitos da radiação ultravioleta. Eu estou dizendo tudo isso porque eu gostaria que vocês entendessem, então, que apesar de os componentes da formulação, com exceção dos filtros, né, não apresentarem esse efeito fotoprotetor, eles podem contribuir de maneira positiva, né, para manutenção desse filme na superfície da pele, para garantir essa uniformidade dessa película fotoprotetora que vai ser gerada, ou ele também pode contribuir negativamente, facilitando, por exemplo, que o fotoprotetor seja removido com muita facilidade em contato com a água. Então, apesar de não apresentarem efeito fotoprotetor, eles, claro, interferem também, contribuem ou prejudicam o efeito desses filtros solares. E, além, então, desses componentes todos, né, como eu estava descrevendo para vocês, há a necessidade da presença das substâncias químicas chamadas de filtros solares, para que eles possam garantir esse efeito fotoprotetor. Reparem que nessa representação, né, nesse esquema, nós notamos a citação, né, dos filtros chamados de ultravioleta B e dos filtros chamados de ultravioleta A. Ou seja, a intenção do fabricante desse produto é proteger o seu usuário dos dois tipos de radiação. E com isso nós temos então a descrição de filtros ultravioleta A para aqueles que são capazes de proteger dos raios ultravioleta A. E, claro, né, de filtros ultravioleta B para aqueles que são capazes de proteger em relação à radiação ultravioleta B. Existem ainda os filtros que são chamados como filtros de amplo espectro, significando que eles são capazes de proteger em relação aos dois tipos de radiação ultravioleta. Portanto, em relação à radiação ultravioleta A e em relação à radiação ultravioleta B. Lembrando que a denominação, então, são filtros de amplo espectro. Para que tudo isso fique um pouco mais claro, nós vamos discutir brevemente qual é o mecanismo de funcionamento,